Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 3. Quando Deus deu para a gente esse tema, o tema desse encontro, mexeu muito comigo, porque eu acho que graças a Deus, eu tive o privilégio, a oportunidade de nascer num lar cristão. Então, desde pequenininha, desde que eu não entendia nada, eu já ia à igreja com os meus pais. E você sempre vê Deus agindo, vê Deus movendo, e você quer aquilo. Eu lembro que eu devia ter aí uns 6, 7 anos, e depois de um evento, de um encontro que eu fui com a minha mãe, e o povo tudo orando em línguas, eu virei para minha mãe e falei: mãe, onde é que está na Bíblia que ensina a orar em línguas, que eu quero orar também? E é você ter aquela sede, graças a Deus, desde pequeno. Mas então, quando você vê um texto, uma expressão que remete à intimidade com Deus, isso mexe muito comigo. Porque é algo que eu acho que todos nós buscamos todos os dias. Mais do que ter vitória, ter sucesso na vida profissional, ter sucesso no namoro, no casamento, na vida pessoal. Mais do que tudo, eu acho que a gente quer estar assim com Deus, não é? Assim, pertinho, chegado. Então, isso mexeu muito comigo. E a gente baseou o tema desse encontro na vida de Moisés, que é quem Deus relata na palavra, que conversava com ele face a face, como alguém conversa com um amigo. E aí eu fui estudar a vida de Moisés. Eu preciso aprender com ele, porque eu quero chegar nessa graça de conseguir falar com Deus face a face. E aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, todo mundo abriu, amém? Olha lá, lê comigo a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí eu te pergunto, o que significa a sarça queimar, arder em chamas, mas não se consumir? O que significa isso? Já parou para pensar? O que significa a sarça, uma árvorezinha, está pegando fogo, mas não se consumir, a folha não secar, não cair, ela não morrer? No finalzinho do verso 3 diz que Moisés achou aquilo impressionante e chegou perto para ver. Meu irmão e minha irmã, a sarça queimando e não se consumindo pode ser comparada com esse encontro. É Deus chamando a sua atenção, porque Deus quer falar alguma coisa para você. E aí Deus quer se assegurar que você vai realmente prestar atenção. Moisés estava à toa? Estava? O que ele estava fazendo? Pastoreando ovelha. Isso era o que dele? Era o trabalho dele. Quem trabalha aqui? Ocupa a nossa mente pra caramba, não é? Toda a nossa atenção, todo o nosso esforço físico. Moisés estava trabalhando, mas Deus queria falar com Moisés. Deus tinha que garantir que ele ia ter toda a atenção de Moisés, que Moisés ia realmente ouvir o que Deus iria falar com ele. Por que eu comparei a sarça a esse encontro? Alguém está trabalhando durante esses dias? Deus está conseguindo atrair a sua atenção
para garantir que você vai ouvir, que você vai prestar atenção, que você vai captar aquilo que Ele tem para falar no seu coração. Amém? Quantos aqui já estão ouvindo muitas coisas? Amém? Deus está ministrando no seu coração. E aí, eu falei, tá, Deus, então o Senhor chama atenção para o Senhor falar. Mas o que tem que acontecer na nossa vida para a gente conseguir falar face a face com Deus? Ou seja, o que tem que acontecer na minha vida para eu alcançar esse relacionamento de intimidade? De poder Deus virar e falar, nossa, o meu relacionamento com você é um relacionamento de amigo. E aí vou atrás de Moisés. Primeira coisa que eu preciso fazer, que precisa acontecer na minha vida, para eu conseguir ter esse momento face a face com Deus, para eu conseguir ter essa vida de comunhão íntima com Deus, a primeira coisa é que eu preciso sair do Egito. Deus não falou com Moisés enquanto ele estava no Egito. Moisés saiu do Egito. O Egito representa um mundo. Aí você fala, bispa, mas a gente vive no mundo. Tem como a gente sair do mundo? Como que eu faço para eu sair do Egito? É quando o mundo não influencia mais o seu modo de pensar, suas atitudes, o seu modo de agir, a sua postura. É quando você deixa de ser influenciado pelo mundo. Não estou falando, gente, de pecado. Não estou falando de pecado. Viver no mundo é viver em pecado? Não, você não vive no mundo? Eu vivo no mundo, planeta Terra. Eu estou no mundo, onde há principados e potestades que têm dominado. Eu vivo no mundo, debaixo da influência do mundo. A gente está aqui num encontro, que é feriado nacional, onde se faz apologia a sexo ilícito, a pornografia, a drogas, é ou não é? Nós estamos no mundo. Não estou falando de pecado, porque nós podemos sim ser cristãos, mas ser influenciados pelo mundo. Quer que eu te dou um exemplo? Vai comigo em Mateus. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro aqui, pegando a introdução que eu fiz, Pedro estava dentro do Egito. Mas se você ler comigo, versículos antes, ele estava fora. Olha o que acontece, pouca coisa antes desse episódio. Olha lá, verso do capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus.
o que você desligar da terra terá sido desligado nos céus. Viu? Que tremendo. Jesus, na presença de todos os discípulos, porque ali Jesus estava conversando com todos eles, Jesus faz um elogio para Pedro. Pedro, não foi carne que te revelou, você recebeu uma revelação do meu Pai que está nos céus. Eu acho que Pedro ficou até assim, né? Deve ter olhado para João, tá vendo? Que João era o discípulo mais chegado, falou, ó, Deus vai edificar a igreja dele, é sobre Pedro, não é sobre João não sei, porque Pedro era homem também, né? Era carne. Mas logo em seguida, Jesus vira para Pedro e repreende quem? Satanás. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que às vezes vão vir pessoas que você ama, pessoas do seu relacionamento íntimo, próximo. Pedro era íntimo de Jesus. Aí pode ser seu pai, sua mãe, não sei, que vão ter o pensamento nas coisas desse mundo e vão querer te contaminar e te puxar para a volta, para o Egito, de volta para o Egito. E lá no Egito não tem como você falar com Deus face a face. Não tem. Não é pecado. É a minha mente, o meu pensamento, a minha forma de pensar não ser nada parecido com a forma do mundo. Aqui Jesus sabia que o propósito dele aqui na terra era vir, sofrer, ser humilhado e morrer por nós. Jesus sabia que esse era o propósito dele. E aqui Satanás é tão esperto que pega alguém próximo, que amava Jesus. Vocês acham que Pedro estava mal intencionado? Que Pedro sabia que o diabo estava usando ele? Você quer que alguém que você ama morra? Seja humilhado, seja injustiçado? Alguém aqui quer isso? Pedro estava demonstrando o amor dele por Jesus, o cuidado dele por Jesus, mas Jesus fala, olha, você está pensando nas coisas carnais, não nas que são do reino. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2 que nós temos a mente de Cristo. Você pode colocar a mão na sua cabeça? Fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu terei os pensamentos de Cristo. O Egito, o mundo, não vai mais me influenciar. Amém? Primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, para ter essa intimidade, para entrar dentro da tenda do encontro, você precisa sair do Egito. Segunda coisa que Deus falou no meu coração, quando Moisés vê a sarça queimando, ardendo, mas não se consumindo, e Deus chama a atenção dele, Deus atrai a atenção dele, e ele se aproxima, Deus manda ele fazer o quê? Tirar a sandália dos pés, porque é lugar santo. Se você for estudar o livro de Levítico, eu não sei, não me lembro agora se é capítulo 10, mas lá relata como que o sacerdote ele se preparava para entrar no Santo dos Santos. Tá Moisés lá instruindo Arão, tinha que tomar banho, tinha que se lavar com água. Aí depois colocava a túnica sacerdotal, tinha o colete, tinha o cinturão. Mas a primeira coisa que ele fazia era se lavar. O que é esse tirar a sandália dos pés? O homem foi formado do pó da terra, não foi? Mas para eu entrar na tenda do encontro, para eu falar com Deus face a face, não pode ter pó da terra nos meus pés. Essa natureza carnal não aguenta ter intimidade com Deus. Essa natureza carnal tem que ficar para fora. Eu preciso limpar os meus pés. No livro de João, você que está anotando, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Você que está anotando, João capítulo 13, do verso 5 ao 8. É aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Quem lembra dessa história? E aí Pedro vira para Jesus, Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés?
Aí Jesus vira para ele e fala: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, você não vai ter comunhão comigo. Eu preciso tirar essa poeira, essa sujeira dos meus pés. Eu preciso me livrar de toda a natureza carnal, toda a natureza humana, adâmica, para me relacionar face a face com Deus. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Terceira coisa que Deus me mostrou, que me instruiu. Êxodo, volta lá para Êxodo, capítulo 3. Vira para o seu irmão e fala: você precisa, mais forte, você precisa ter Deus como prioridade. Ter Deus como prioridade é você fazer o que Deus manda você fazer. Olha lá, no verso, a gente leu até o verso 3, né? Verso 4 do capítulo 3 de Êxodo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Verso 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Verso 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes dizer: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Se você continuar lendo, quem está anotando, você pode ler aí até o final desse capítulo. Eu não vou ler para a gente estender. Moisés tem aí um momento de discussão, digamos assim, entre aspas. Moisés reluta. Deus, eu não sei falar direito. Aí Deus vira e fala: chama Arão. Arão vai com você. Moisés estava com medo, porque ele tinha saído do Egito fugido, porque ele matou um egípcio. Mas o que Moisés faz? Moisés obedece. Nesse primeiro momento, gente, em Êxodo 3, foi a primeira vez que Deus falou diretamente com Moisés. Aqui Moisés cobriu o rosto. Moisés ainda não era amigo de Deus. Mas Moisés queria entrar na tenda do encontro. Moisés queria ter esse relacionamento de intimidade com Deus. E Moisés obedeceu. A gente não precisa entender para obedecer. Muitas vezes a nossa natureza, a gente quer entender. Deus, mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou fazer isso? Não tem que entender, tem que obedecer. Quem é pai e mãe aqui, tem coisa que os filhos da gente não entendem, mas a gente ensina eles a obedecerem. Se você quer ser amigo de Deus,
você tem que fazer o que Deus quer que você faça. É um exemplo bobo, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser como criança, né? Para entrar no reino dos céus. O Estevão um dia estava brincando lá na casa da minha mãe, brincando no tapete. E de pista, ele gosta muito de carro. É uma coisa, com McQueen. E ele brincando e ela, Estevão, vamos fazer assim. Não, vovó, é para fazer assim. Não, Estevão, mas vamos fazer assim que é melhor. Não, vovó, é para fazer assim. Não, Estevão. Ele parou. Você quer ser minha amiga? Aí ela olhou assim, quero. Então, é do meu jeito. Você quer ser amigo de Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você quer ser amigo de Deus? Então, é do jeito de Deus. Não tem discussão. Se você acha que o seu jeito é melhor, você vai tentar explicar seu jeito para Deus? Me cutuca seu irmão e fala, é fria. Você quer ser amigo de Deus? Tem que ser do jeito de Deus. Não tenta entender, apenas obedeça. E Moisés obedeceu. Moisés estava começando a caminhar rumo a um relacionamento de intimidade fantástica com Deus. Quando a gente tem esse relacionamento, a nossa aparência muda, o nosso jeito muda. Se o seu jeito é o mesmo, você não teve um encontro na tenda com o Senhor, de face a face, de intimidade. Olha o que Deus nos ensina, Êxodo capítulo 34, verso 29. Aqui Moisés já tinha uma intimidade fantástica com Deus. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo na presença do Senhor. Quando Moisés estava dentro da tenda do encontro, não tinha diferença. O rosto, não dava para ver o rosto de Moisés resplandecendo, porque a glória de Deus tomava toda a tenda. A glória de Deus estava naquele lugar. Deus estava tendo um bate-papo com seu amigo. Quando Moisés, porém, saía daquele momento de comunhão, daquele momento gostoso com seu Deus, e ele descia para o meio da congregação de Israel, ele voltava para o seu cotidiano, de ficar resolvendo picuinha entre um israelita e outro, briga de irmão com irmão. Quando ele voltava para o dia a dia dele, para o cotidiano, ele tinha que cobrir o rosto com véu, porque o rosto dele resplandecia. Olha que tremendo isso, gente. Moisés ficava pouco tempo na tenda do encontro? Ficava? Era 1 hora por dia. Teve uma vez que foi 40 dias, não foi? É isso que está na sua Bíblia? 40 dias de comunhão intensa com o Senhor. Enquanto ele estava dentro da tenda, não tinha diferença. Ele estava no meio da glória, tomado pela glória. Mas quando ele voltava para o seu dia a dia, todo mundo via o rosto de Moisés resplandecendo. É o povo ver seu rosto brilhando, a sua vida resplandecendo, Deus, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família,
É o povo olhar para você e ver a glória de Deus. É o povo olhar para a sua vida e ver o resultado de um momento de intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que a nossa vida nós somos transformados de glória em glória. Não tem como a sua vida mudar se você não estiver na glória. Gente, dentro da tenda do encontro, não dá para diferenciar. Sabe por quê? É glória demais. E quanto mais tempo você passa dentro da tenda do encontro, quanto mais tempo de intimidade você tem com Deus, quanto mais tempo você busca esse encontro face a face com Deus, mais glória de Deus fica em você, fica no seu rosto, fica no seu corpo, fica no seu modo de falar, que todo mundo vê de longe. Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Moisés era homem como eu e você. Um pouquinho diferente, né? Matou um egípcio. Mas ele buscou. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus tem isso para você também. Deus quer que a sua vida resplandeça, brilhe. Deus quer isso, quer ter essa intimidade conosco. Para finalizar, eu queria falar algo que Deus incomodou muito meu coração, sobre as pessoas que alcançam o face a face, as pessoas que conseguem entrar nessa tenda do encontro, porque Deus tem isso para todos nós. Deus quer que todos nós aqui alcancemos esse nível de comunhão e de intimidade com Ele. E eu perguntei, Senhor, por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes a gente não consegue? E o Espírito Santo foi falando algumas coisas no meu coração e eu senti muito incomodada para falar com vocês. Quando eu converso com Deus face a face, quando eu alcanço esse nível de relacionamento com Deus, é porque eu já sou uma pessoa que obedece a Deus em todas as coisas. Eu realmente faço aquilo que Deus manda eu fazer. E se você for parar para pensar na vida de Moisés, gente, Moisés não era escravo no Egito. Não era. Moisés fazia parte da realeza. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi morar dentro do palácio de Faraó. Moisés não tinha falta de nada, não. Moisés não tinha que pegar na enxada. Não levava... Como é que chama aqueles negócios? Chicote nas costas. Não tinha que trabalhar no sol. Moisés tinha vida boa no Egito. Moisés não era escravo. Moisés não sofria. Moisés comia da melhor comida, sem esforço algum. Ele era realeza. Ele era filho da filha de Faraó. Neto, filho adotado. Mas algo mexeu com aquele homem. Moisés, a Bíblia conta no capítulo 2, Moisés foi visitar, foi lá ver como que estavam o seu povo, seus irmãos. Vou sair aqui do palácio, e vou lá ver como é que estão os servos lá, os escravos. E ele viu um soldado egípcio maltratando um israelita. Aquilo mexeu com ele. Moisés não sofria diretamente na carne dele, na pele dele. Ele não sofria uma opressão direta nele. Mas ele sofria no coração dele. Porque era o povo dele que estava sendo escravizado. E aí o Espírito Santo falou isso no meu coração. Quem entra dentro da tenda do encontro, quem fala comigo face a face,
Quem tem essa intimidade comigo, tem o coração parecido comigo. Moisés abriu mão da realeza, abriu mão da posição que ele tinha, porque mexeu com o coração de Moisés, ver o povo dele sofrendo. E aí, com todo o temor de Deus, Deus conhece meu coração. Não tem como você ter um relacionamento face a face com Deus se você não tiver esse coração. E aí eu queria falar um pouco com você sobre chamado ministerial, sobre ministério, sobre fazer o que Moisés fez. Abriu mão da riqueza, abriu mão da vida boa, porque ele era herdeiro, adotado, mas ele era. A filha de Faraó pegou ele e levou para morar no palácio. Teve os melhores instrutores da época. Moisés abriu mão disso, porque o coração dele era parecido com o coração de Deus. Ele não aguentava ver o povo sendo escravizado. Ele não aguentava ver o povo preso no engano. Quantas pessoas hoje nós conhecemos? Quantas pessoas hoje, até na sua família, estão sendo escravas do diabo? Estão presas no engano, vivendo literalmente num Egito, levando chibatada todo dia do diabo. E aí, sabe o que muitas vezes nós, cristãos, fazemos? A gente chega em casa, lê a Bíblia, 3, 4, 5 capítulos por dia, ora. E geralmente a nossa oração é pelaquela promoção que a gente tanto quer. É pelo nosso casamento, que às vezes não está muito bom, teve uma briga, o marido é meio enjoado, a esposa também. É às vezes pelo filho que está ruim na escola, não sei. Mas a gente nem sequer se lembra daquele que está sendo levado, agarrado e à força para o inferno. Quando você é amigo íntimo de alguém, é porque você tem muita coisa em comum com essa pessoa. Se você não tem nada a ver com uma pessoa, o máximo que você consegue é ter uma coisa assim, um social, né? Oi, tudo bem e tal. Mas não, você só leva para dentro da sua casa, para sentar na sua mesa, para comer da sua comida, quem tem intimidade com você. Quem parece com você em alguma coisa. Você não leva para a sua intimidade quem não tem nada a ver com você. Se você quer entrar no Santo dos Santos, ter intimidade com Deus, o seu coração precisa se parecer com o coração de Deus. E o coração de Deus sofre tanto ao ver o povo escravizado pelo diabo, que ele deu o único filho dele para morrer por essas pessoas. E aí às vezes você fala, bispa, mas eu não tenho chamado ministerial. Eu não tenho vontade, minha vida é muito corrida, eu trabalho muito durante a semana, eu não tenho tempo, eu tenho que priorizar meus filhos, afinal de contas Deus deu filho, eu tenho a obrigação minha cuidar. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28. Quem está acordado diz amém. Quem está recebendo do Senhor diz glória a Deus. Mateus 28. Que Jesus já tinha ressuscitado. O inferno já estava em prantos. Olha lá, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outro evangelho,
quando o Senhor Jesus está despedindo ali, para subir nos céus, Ele manda a gente pregar por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Meu irmão, minha irmã, não existe esse negócio, eu não tenho chamado. Você está mentindo para você mesmo. Eu não tenho chamado. Deus, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, teve um encontro com Jesus, Deus te chama para falar disso para quem está do seu lado. Tem diferentes ministérios. Tem diferentes ministérios. Tem coisa que Deus não te chamou para fazer. Eu adoro, gosto muito de cantar, mas eu não tenho esse dom. Não vou cantar no microfone para vocês verem. Gosto muito. Se Deus tivesse me dado uma voz ungida, igual da minha cunhada, gente. Mas não deu. Aí eu vou ficar chorando, lamentando ou tentando, virando ali. Uma vez eu brinquei com o bispo Davi, me põe no back. Foi brincadeira. Eu vou ficar tentando fazer algo que Deus não me chamou para fazer. Mas não quer dizer que Deus não me chamou para ter ação ministerial, para ter ministério, porque Deus me chamou sim. Eu preciso fazer, não é o que eu quero. Quando eu tenho um encontro face a face com Deus, eu entro na tenda do encontro, não é para falar não, gente. É para ouvir. Deus chamou a atenção de Moisés com uma sarça que queimava, mas não se consumia. Não foi para ouvir Moisés se lamentando, porque matou um egípcio, saiu fugido do Egito. Não foi. Deus não chamou a atenção de Moisés para ouvir o que Moisés tinha a dizer. Deus chamou a atenção de Moisés para falar, para que Moisés pudesse ouvir o que Deus tinha para falar. Deus fez de Moisés um libertador. Agora, se Moisés tivesse sido, desculpa a palavra, mas estúpido, como muitas vezes nós somos, como muitas vezes eu já fui, entra na presença de Deus, Senhor, olha o jeito que está a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, o marido que tu me deste. Eu já vi irmã orando assim. Eu falei, não, foi você que escolheu. Fui eu que escolhi meu marido. E eu ainda pedi para Deus abençoar. A culpa não é de Deus, não. A gente entra, a gente quer ter intimidade com Deus, indo lá só para falar para Ele o que a gente quer falar, sem ouvir. Você consegue conversar com uma pessoa há muito tempo que só fala e não deixa você falar? Você consegue? É monólogo. Com monólogo não há intimidade. Com monólogo não tem como duas pessoas se conhecerem. E nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus a gente tem que calar a boca e ouvir. A tenda do encontro é para a gente ouvir. É para a gente ser ministrado pela glória de Deus. Moisés naquele dia parou para ouvir. Depois que ele ouviu, depois que Deus falou para ele que queria libertar o povo de Israel e que ia enviar ele diante de Faraó, que era quem estava procurando matar Moisés, porque Moisés matou um soldado egípcio. Deus manda ele diante de Faraó, da pessoa de quem ele fugiu. Aí Moisés fala, Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Aí Moisés vai falando e dando as desculpas que muitas vezes nós damos, muitas desculpas para não exercer o ministério, para não fazer aquilo que Deus nos chamou. Eu tenho filho, eu estou prestando vestibular, tem o concurso tal, não sei quantos mil por vaga, candidatos por vaga. Deus ouve, mas Deus vai arrumando tudo para você. O tanto que Deus é lindo, gente. Tanto que Deus é lindo. Deus, eu sou gago, leva Arão com você. Deus, não vão acreditar no que eu estou fazendo. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão, vira cobra. Pega de novo, vira cajado. É ou não é? Olha o carinho e o amor que Deus tem conosco. Mas Moisés só foi ter intimidade com Deus depois que ele obedeceu o que Deus falou para ele. Meu irmão e minha irmã, se você não obedecer,
Se você não fazer aquilo que Deus fala para você fazer, você nunca vai alcançar esse face a face com Deus. Porque Deus quer ter intimidade com quem obedece, com quem tem prazer, com quem quer ser amigo dele. Como diz meu filho, quer ser meu amigo? É do meu jeito. Algo interessante. Deus não abriu o mar vermelho para Moisés. Abriu? Foi para Moisés passar que Deus abriu o mar vermelho? Virou para sua irmã e fala: não. Deus abriu o mar vermelho, foi para Israel. Foi para Moisés que Deus fez cair maná do céu? Não. Foi para matar a fome do povo de Israel. Foi para Moisés que Deus transformou as águas amargas de mar em águas doces para matar a sede? O milagre foi para Israel. O grande milagre não foi para Moisés. Se o mar vermelho se abrisse, tivesse só Moisés lá para passar, acho que o povo nem ia acreditar, né, bispo? Ah, Moisés, fala sério, que abriu o quê? Conta outra. Não tinha ninguém lá para ver. Ah, Deus, eu preciso de um grande milagre na minha vida. Deus pode fazer milagres na sua vida. Não sei se vai ser grande, pode ser grande para você. Mas, gente, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas quando a gente fala: Senhor, eu estou aqui e eu vou te obedecer, o Senhor está mandando eu fazer, eu não estou entendendo, mas eu vou fazer. Deus nos usa como instrumentos para realizar grandes milagres que abençoam uma nação inteira. Moisés colocou o cajado, mas quem passou foi Israel. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Sabe por que Deus quer te levar a entrar todos os dias na tenda do encontro? E ter essa intimidade de falar com Ele face a face? Porque Ele quer te contar o que Ele tem para fazer através da sua vida. Porque Ele quer te contar, virar e falar baixinho no seu ouvido só para você: ó, João, faz isso, isso, isso e isso. Senhor, faz, acredita, confia, vai lá e faz. E vai lá, faz, e Deus transforma no maior libertador, no maior revolucionário que o povo de Israel conheceu naquela época. Oh, meu irmão, todos os grandes milagres que Deus realizou através de Moisés, os milagres não foram para Moisés, foram para o povo de Israel. Moisés foi um instrumento. Você é chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Não tampe os seus ouvidos, não ignore e deixe de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ministério, gente, é privilégio. É privilégio. Oh, se você conseguisse ter a dimensão daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se Deus diz que nós somos sal e luz, que nós viemos para salgar e nós viemos para iluminar. Deus te chamou para iluminar. Deus te chamou para ser luz. E essa luz não é sua, é a luz que fica estampada no seu rosto quando você é tomado pela glória de Deus dentro da tenda do encontro. Onde quer que você vai, você está agindo ministerialmente. Não dê desculpas para Deus. Deus sabe o que é? Eu sou comerciante, eu tenho um negócio, a loja é minha, eu que abro, eu que fecho, eu não tenho tempo. Não faça isso. Porque você vai ver várias pessoas sendo levantadas, pessoas que às vezes você vai olhar e falar: nossa, mas entrou na igreja tem pouco tempo, parece que aceitou Jesus tem tão pouco tempo, eu nasci dentro da igreja. Mas esse que entrou tem pouco tempo, ele entrou e foi correndo buscar a face de Deus. Ele fez o que Moisés fez. Ele não deixou o mundo influenciar o seu jeito de pensar, o seu modo de agir. Para o mundo, você precisa ser muito rico, precisa trabalhar muito para ter muito dinheiro.
O Senhor diz que quando eu deposito o meu dízimo, quando eu semeio na casa do Senhor, Deus multiplica a minha semeadura. Mesmo porque o dinheiro não é meu, nós somos o quê? Mordomos, não é? Quando o seu modo de pensar é baseado na palavra do Senhor, é baseado nas coisas de Deus e não na do mundo. Quando você tem o hábito todo dia de se descontaminar, de se lavar, de tirar a natureza carnal para entrar na presença de Deus. Enquanto principalmente você desenvolve o hábito de obedecer a Deus em tudo. Você alcança intimidade com Deus, você age ministerialmente, você cresce, você se torna um revolucionário como Moisés foi. Se hoje você reluta, às vezes seu pastor insiste com você, né? Vamos trabalhar na igreja, vamos fazer alguma coisa. Esse talento que Deus te deu, às vezes você fala, bispo, eu não dou conta de pregar. Se eu for aí pegar o microfone, não sai nada. Mas às vezes você tem aquele dom de sentar ali, você e outra pessoa, e Deus te dá graça para aconselhar, de orar com as pessoas e Deus trazer cura emocional, cura física. Deus tem um chamado específico para cada um. Tente ouvir a voz de Deus e execute o que Deus te manda. Obedeça aquilo que Deus fala para você. Não tem como ter essa intimidade com o Senhor se você não realizar o que Ele te mandou. Se você não trabalhar em prol do reino de Deus. Se você abrir mão e decidir não ter ministério algum, não exercer ação alguma em prol do reino de Deus, porque Deus te chama para isso. Deus te chama para fazer discípulos. Deus te chama para salgar a terra. Deus te chama para ser um instrumento usado para arrancar as pessoas, as almas das mãos do diabo. Libertar essas pessoas do Egito, como Moisés foi um instrumento usado para libertar aquele povo. A partir do momento que você obedece, Deus faz. A partir do momento que Moisés voltou para o Egito, ele encontrou resistência? Só 10, né? A cada resistência, Deus mandava uma praga. A cada não de Faraó, Deus mandava uma praga. Deus não te abandona. Quando você põe numa mão no arado e fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou obedecer, eu posso não estar entendendo, eu posso achar que eu não dou conta, mas o Senhor falou e eu vou fazer e eu vou obedecer. Deus vai com você. Deus não deixou Moisés ser consumido por Faraó. Deus levou Faraó e todos os egípcios a serem consumidos através da ação de Moisés. E é isso que Deus tem para fazer na sua vida, amém?